O Bitrix 24 liberou hoje a atualização do Fale Aí, o robô de inteligência artificial da Fale Fácil para canais abertos do Bitrix 24. Foram muitas mudanças, o sistema está muito melhor agora. Então é importante que antes de você atualizar, ou se você ainda não testou o Fale Aí e quer passar a fazer esse teste agora, assista esse vídeo. Eu vou te explicar tintim por tintim como é que funciona o aplicativo em detalhes. Então vamos lá para a tela do sistema para ver como é que tudo funciona. Maravilha, já estamos aqui na tela do Bitrix 24. O aplicativo é esse aqui, Fale Aí. No meu caso ele já está instalado, mas você vai procurar aqui no Marketplace por Fale Aí mesmo, tá? Temos outros aplicativos, tá? Se você colocar aqui só Fale, você vai ver os nossos outros aplicativos de VoIP, de ponto e de mensagens para WhatsApp, tá? Então, para localizar ele, você vai literalmente colocar Fale Aí. Como eu falei, no meu já está instalado, você vai instalar e dar as permissões, e logo depois você vai abrir, e a tela que você verá é essa daqui, tá? No primeiro momento ele demora um pouquinho mais para carregar, vai aparecer a confirmação de que a instalação foi finalizada com sucesso. Ah, Na versão anterior, assim que você carregava o aplicativo, você já via as configurações do agente aqui direto. Agora você tem até 5 agentes disponíveis, que você pode configurar individualmente, logicamente, e vincular ele com os canais abertos do Bitrix 24. Eu já vou mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Então a primeira aba é a aba dos agentes, você pode ter até 5. Se você precisar de mais que 5, fala com a nossa equipe e a gente te passa o valor para que você tenha mais de 5 agentes, tá? Aqui você tem as configurações globais, é onde você vai informar a tua chave da OpenAI. A gente, nesse momento, só trabalha com a OpenAI, tá? É a nossa intenção colocar outras inteligências artificiais aqui como possibilidade, mas nesse momento você tem que ter uma conta de API junto à OpenAI e você vai pagar, logicamente, os tokens que foram utilizados lá. Aqui você também pode listar os números de WhatsApp que estão conectados aos seus canais abertos. Então você vai colocar aqui o número de WhatsApp ou vários números de WhatsApp separados por vírgula, tá? E salvar. E aqui você tem a informação da sua licença, que é a quantidade de dias que ainda restam. Vejam que nesse meu exemplo aqui da minha conta de teste, a licença já está vencida e nesse caso você pode logar aqui para fazer a renovação, ok? Aqui dentro dos agentes, você vai ter um agente padrão, esse aqui você não tem como excluir, ok? Assim que você instala o aplicativo, já vai ver esse agente aqui como possibilidade de configuração. Se você quiser configurar outros, é só clicar aqui em novo agente, você vai dar um nome para esse agente, tá? E ele vai ser liberado aqui para você usar. Mas a configuração de todos é a mesma. A única mudança, basicamente, entre os outros agentes e esse aqui, o principal, é que esse aqui você não pode excluir, tá? Se você quiser refazer a configuração, simplesmente clica aqui em restaurar padrão e ele vai zerar tudo que você colocou lá. Você pode começar do zero. Então vamos lá para configuração, as possibilidades aqui. Quando eu clico aqui em configurar, você vai ver aqui que a gente tem agora 6 abas, tá? E aí tem muita novidade aqui, tá? Na primeira aba são as configurações básicas do agente, tá? Então você coloca aqui o nome do agente, o tempo de espera. Esse tempo de espera serve para que, se o teu cliente mandar uma mensagem, logo na sequência ele mandar outra, o agente não vai responder isso separadamente. Ele concatena as mensagens que foram enviadas dentro desse intervalo de tempo e ele responde tudo de uma vez, como se fosse uma mensagem só, ok? Aqui você tem as possibilidades de transferência, as básicas, tá? Aqui é a transferência básica padrão, digamos assim. Então, o que é que acontece? O que é que você quer que o agente faça? Porque o agente já vai estar lá no canal aberto. Mas o que é que você quer que ele faça quando você inicia uma conversa com o cliente? Isso é um negocinho que de vez em quando acontece com alguns agentes de IA no Bitrix 24, é ele ficar entrando na conversa, tá? Então a falha aí já entende que isso está acontecendo e ele pode transferir de acordo com a sua necessidade aqui. Então ele tem a opção de transferir para um canal aberto ou transferir para o responsável pelo contato. Essa segunda opção aqui é muito interessante quando está organizada essa dinâmica, né? Os contatos estão de fato com seus respectivos responsáveis. Se não, você coloca aqui para transferir para o canal aberto e assim que ele enviar uma mensagem lá, vai surgir a notificação lá no canal aberto e o atendente aceita, tá? Então você escolhe uma dessas opções. Vou deixar aqui por enquanto o canal aberto. Esse aqui é o canal aberto ao qual o número está vinculado, tá? Então a segunda opção é a opção de transferência fora de horário.
Eventualmente, você pode querer que o agente de IA só atenda num determinado horário. Então, se for esse o caso, você vai vir aqui em horários, vai fazer as configurações de horário, vai marcar aqui os feriados que você também não quer que ele atenda, tá? Que ela atenda, e vai colocar uma mensagem padrão para fora do horário. Se você não quer isso, o padrão, o normal de todo mundo que cria um agente de IA é que ele possa atender 24 horas, tá? Então, se não é essa a sua intenção, deixa aqui do jeito que está, que ele vai atender o tempo todo, tá? Mas você pode aqui, eventualmente, colocar, se você configurou um horário, colocar para onde você quer enviar as conversas fora do horário, tá? Então, padrão aqui, você também usa canal aberto, mas você pode selecionar um usuário específico, tá? Ou seja, imagina que você tem um plantão. Alguém fica lá atendendo 24 horas para emergências, por exemplo. Então você pode mandar para um canal aberto específico de plantão ou para um usuário específico que está de plantão naquele dia, tá? Se você selecionar aqui canal aberto, logicamente você vai selecionar qual o canal aberto que você quer enviar. Se você selecionar o usuário, você logicamente também vai selecionar os canais abertos ao usuário para quem você quer enviar, ok? Aqui são as possibilidades de transferência. Quais são os canais abertos ou os usuários para quem você quer transferir as conversas que estão entrando aqui e que o bot iniciou? Tá? Aqui também tem a mesma opção. Anteriormente, na versão antiga, você só poderia transferir para canal aberto. Agora você pode transferir para um canal aberto ou para um usuário específico. Veja que não tem mais palavras-chave ou palavras padrão aqui que você precise colocar. O bot já entende isso de forma automática, baseado nessa lista, tá? Então posso colocar aqui canal aberto ou usuário. E aí ele vai carregar aqui a lista de usuários ou a lista de canais abertos, ok? Então, essa aqui é a parte de destino de transferência. E aqui começa uma nova modalidade também da Fale aí, que é dividir o prompt em sessões. Isso facilita muito a criação do prompt, tá? Então, a primeira parte das instruções para o agente trata da personalidade do agente. O que é que ele deve fazer e como ele deve se comportar. Então, aqui você vai colocar instruções específicas sobre o que é que ele deve fazer. Então, olha, você é o agente de atendimento da Fale Fácil, você vai tratar de vendas e suporte aos clientes. Na parte de vendas, você pode falar sobre os nossos serviços, sobre os nossos aplicativos. Você pode falar valores. Tá? Cuidado que a gente vai falar ainda de base de conhecimento, então tem muita coisa que você não precisa colocar no prompt. Você pode levar isso para a base de conhecimento. Então imagina um exemplo prático de vínculo entre prompt ou diferença entre prompt e base de conhecimento é que no prompt você pode colocar que ele pode falar valores dos produtos. E aí você não precisa colocar isso no prompt, porque se você vai colocar valores de todos os produtos no prompt, teu prompt vai ficar gigante. Você leva isso para a base de conhecimento. Então o que é que acontece? Se o cliente chega lá e pergunta assim, quanto custa o Bitrix 24 Professional? E quais são os benefícios? Você tem essa informação lá na base de conhecimento. Quando o agente consulta a base de conhecimento, ele não precisa saber do preço dos outros planos do Bitrix 24, ele só precisa saber preços e benefícios do plano Professional. Então, só isso que vai para a OpenAI para que ela possa trazer a resposta formatada, ok? Então, primeira parte, personalidade do agente, o que ele faz, o que ele deve fazer, como que ele deve se comportar. Outra coisa que você pode incluir aqui, comportamento, lembra? É o que ele faz e como ele deve se comportar. Aí ele vai usar uma linguagem mais formal, ou ele vai ser muito descontraído, ele não deve, ou ele vai usar emojis, lembra? Aqui é o que ele deve fazer. E aí a gente passa agora para a segunda parte. O que é que ele não deve fazer? Então você pode dizer que ele não deve usar determinadas palavras, que ele não deve usar emojis, que ele não deve transferir o cliente antes de qualificar, e a gente já vai ver isso, essa questão da qualificação. Tivemos uma atualização muito grande, tá? Que vai fazer diferença aqui na vida dos usuários, tá? Então, são instruções do que ele não deve fazer, beleza? Então, primeira parte, o que ele deve fazer, como que ele deve se comportar. Segunda parte, o que ele deve fazer, tá? A terceira parte é quando e para quem transferir, tá? Veja que aqui nós já temos duas funções bem interessantes. A primeira, ele gera um modelo com base nos departamentos que você já configurou, ou seja, você já falou para a gente aqui qual é a lista de canais abertos e qual é a lista de usuários para os quais ele pode transferir. Tá? Então, o que é que você vai fazer aqui? Você pode clicar em gerar modelo com base nos departamentos e só complementar a informação.
Então ele já sabe, por exemplo, que tem que transferir para o Betânio, tá? Já tem essa informação lá em cima. O que é que você vai complementar aqui? Transfira para o Betânio, ou seja, já vai ter um texto lá a quando isso acontecer, ok? Então você vai trazer aqui, clicar nesse botão para já trazer uma base para você e você vai complementar em que situação, que é o quando, ele vai transferir essa conversa, tá? Lembra que tem alguns aqui, a maior parte, na verdade, só esse primeiro é obrigatório. Esse aqui é opcional, esse aqui é opcional. E esse terceiro, esse quarto, na verdade, é opcional, que é o vínculo de campos do CRM. Ou seja, o nosso agente agora permite que, conforme ele vai conversando com o teu cliente, se você deseja fazer uma qualificação, por exemplo, ele já vá preenchendo essas informações lá dentro do CRM, tá? Então veja que ele também tem um botão aqui de gerar modelos com base nos campos mapeados. Nesse momento a gente não tem nada mapeado ainda, então a dinâmica ocorre quando você já mapeia os campos que vão estar aqui em campos do CRM, ok? Então a gente já vai para ele agora, só para você entender. Ou seja, eu posso dizer nas instruções do que fazer, qualifique o nosso cliente perguntando a quantidade de colaboradores, o CNPJ da empresa, qual é o nome do sócio decisor. E aí você tem que, você precisa para que ele preencha esses campos lá dentro do CRM, fazer um vínculo. Você vai dizer, quando você consultar o CNPJ do cliente e ele responder, você vai alimentar tal campo. Quando você perguntar qual a quantidade de colaboradores da empresa, você vai preencher tal campo. E isso você vai fazer aqui em campo do CRM, para a gente já vai para ele direto, tá? Depois eu passo para canais e base de conhecimento. Então aqui em campo do CRM, você tem duas opções que também foi uma atualização muito importante. O primeiro trata de campos que o agente preenche, ou seja, ele está lá consultando o teu cliente, o cliente responde, passa a informação para ele e ele grava essa informação dentro do CRM. Então você vem aqui, ó, e eu vou dizer em que entidade eu quero que preencha em contato, por exemplo, um campo chamado, aí ele já carregou aqui, tá? Você pode usar essa pesquisa aqui de cima para saber se CNPJ. A CNPJ não tem contato, né? Vamos ver aqui se motivo tem alguma coisa, não. Vou apagar aqui o filtro. Aí vou pegar, por exemplo, o endereço, tá? Consulta, campo para consulta do endereço do cliente, tá? Aí eu vou vir aqui e vou adicionar um novo campo. Aí, em negócio, por exemplo, eu quero o campo CNPJ. CNPJ. Então eu tenho aqui um CNPJ string, eu vou usar esse aqui, tá? Campo para consulta do CNPJ do cliente. E aí eu vou clicar em adicionar. Lembra que sempre que você finalizar a configuração, clique em adicionar. Então os mapeados são esses aqui, ok? E aí você pode ir adicionando novos campos. Logicamente, você tem que instruir ele a fazer essa consulta, ok? Então aqui é o mapeamento dos campos e lá onde você vai fazer o vínculo, beleza? E aí a grande novidade está aqui, nesse segundo. É campos que o agente pode consultar, ou seja, esse de cima ele vai escrever, ele vai alimentar o CRM, esses outros aqui ele vai consultar. Então imagina que você tem um campo lá, por exemplo, que diz qual é o vencimento da próxima fatura do cliente, ou o campo que diz qual é o horário da próxima reunião, data e horário da próxima reunião. Você pode vir aqui, mapear esse campo que o agente pode consultar. Veja que aqui a gente está restringindo o que ele pode ver, tá? Até para que ele não dê respostas para o teu cliente de coisas que são informações tuas, tá? Então aqui você está dizendo, ó, esses aqui são os campos que você pode consultar. Então imagina que ele pergunta, qual a data da nossa próxima reunião? Ele vai lá no CRM, tem um campo aqui mapeado, por exemplo, data da próxima reunião, lá em lead, negócio, contato, aí ele vai conseguir saber a data e hora daquela próxima reunião e passar isso para o cliente, beleza? Então esse mapeamento de campos é um avanço muito grande aqui para a função de um agente de inteligência artificial dentro do Bitrix 24, tá? Eu vou salvar esses aqui, só esses de preenchimento. Deixa eu salvar os campos do CRM. Beleza? Eu vou voltar lá em configurações para vocês verem acontecendo isso aqui, ó. Vínculos de campos do CRM. Eu vou clicar aqui em gerar modelo com base nos campos mapeados, ó. Então ele já trouxe aqui um padrão, tá? Durante a conversa, colete e resiste no CRM as informações abaixo. Pergunte uma de cada vez, no momento adequado, sem parecer um formulário.
endereço resiste em tal campo. Veja, isso aqui não é interessante que você altere, tá? Você pode incluir informações, mas isso aqui é um padrão para que o agente de IA consiga gravar isso corretamente, beleza? Então, terminei aqui o vínculo, vou clicar em salvar configurações, salvou, tá feito, beleza? E aí, outra coisa muito boa que mudou nessa nova versão é a base de conhecimento. Tá? Anteriormente, a gente tinha um vínculo com a Pinecone. Tá? Então, você tinha que ir lá, criar uma conta no Pinecone, você tinha um limite de gratuidade, digamos assim, para a tua conta Pinecone. E agora a nossa base de conhecimento é integrada no aplicativo. Tá? Então, você não precisa de fazer nenhum cadastro adicional em nenhum outro sistema de base de conhecimento. E aqui na base de conhecimento você tem três possibilidades. Tá? Tudo que você incluir aqui, na prática, você não precisa dar uma instrução específica. Ele já vai consultar a base de conhecimento de forma nativa, tá? Mas se você quiser dar instruções específicas de consulta para o agente, você também pode. Então, se em algum momento você quer dizer assim, consulte antes de dar tal resposta, ou antes de dar a resposta sobre tal assunto, antes de fazer tal pergunta para o cliente, consulte a base de conhecimento no tema tal, tá? Então, ele vai fazer essa consulta também. Mas, por padrão, a cada pergunta do cliente, a base de conhecimento é consultada. Então, você não precisa se preocupar com respostas que ele vai dar a perguntas do cliente ou a questões do cliente, tá? Toda vez que o cliente pergunta alguma coisa, a base de conhecimento é consultada automaticamente. E aqui você tem três possibilidades. A primeira é adicionar um Q&A, perguntas e respostas, tá? Então, vou clicar aqui em adicionar Q&A. Pergunta esperada. É literalmente a pergunta que você normalmente escuta do teu cliente. E qual a resposta a dar? Quando você coloca aqui um texto em resposta a dar, quer dizer que ele vai responder exatamente isso? Não. Isso aqui é o que ele vai usar como base, tá? Mas, logicamente, para ficar o mais humano possível, ele vai pegar esse texto e vai alterar poucas coisas, tá? Então, quando você coloca aqui uma resposta, ele faz pequenas alterações, tá? Quando você coloca um conteúdo ou importa um arquivo, e a gente já vai ver como é que isso funciona, aí ele usa aquilo ali como base para a resposta. Se a pergunta do cliente bate com isso aqui, ou é muito próxima disso aqui, ele vai responder praticamente o que você colocou aqui, com pequenas alterações para não parecer algo tão mecânico, ok? A segunda alternativa é adicionar conteúdo. Veja, aqui é uma pergunta. Aqui é um conteúdo, um assunto sobre o qual você deseja que o agente saiba alguma coisa, tá? Então, ele já vem alguns exemplos aqui, ó. Política de troca de produtos, tá? Então, você tem que colocar aqui um título, um assunto. E aqui você explica como é que funciona a troca de produtos na empresa, ok? Então, a primeira alternativa é Q&A, perguntas e respostas. A segunda é um conteúdo, que você pode adicionar um a um. Isso aqui é muito interessante quando você não tem uma base de conhecimento montada ainda. Você quer que o agente já inicie o atendimento para os seus clientes, mas você não tem toda a base de conhecimento montada. Então você vai criando isso conforme as coisas vão acontecendo, conforme você tem tempo. Então você pode começar com um agente básico e ir incrementando as funções desse agente com o passar do tempo, tá? Vem aqui e coloca uma nova pergunta. Por exemplo, de algo que teu cliente perguntou e ele não soube responder, ok? Então, isso é perfeitamente possível, beleza? Outro detalhe é que você pode, lá dentro do prompt, do que ele deve fazer, você pode instruir ele a consultar a rede mundial de computadores, a internet. Então, se ele não souber alguma coisa e for um assunto público, digamos assim, algo que não é específico da tua empresa, você pode falar. Para assuntos que você não localizar na base do conhecimento, você pode consultar a internet, por exemplo. E ele vai fazer isso, ok? Então, lembra, é como se você estivesse treinando um funcionário, ok? Só que aqui você está separando por campos. Maravilha. A última opção, a terceira opção, é importar um arquivo. Aqui nós temos três opções. Temos a opção de TXT, Markdown ou CSV. E ele vai trazer aqui as explicações de como que você deve fazer cada um desses arquivos, montar cada um desses arquivos. Você pode pedir para a própria IA, entra lá no Cloud ou no ChatGPT e diz, olha, eu quero, com base nesse texto agora, abaixo, monte uma base de conhecimento com o seguinte padrão. Então, cria um arquivo markdown.md e cada cabeçalho iniciado com duas vezes o hashtag que vira um trecho, tá? Então, eu recomendo fortemente que você use Markdown. É a forma mais fácil do agente entender o conteúdo e localizar o conteúdo, tá? Então, você vai criar um arquivo Markdown. Vou abrir o adicionar conteúdo aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Então, se eu coloco aqui jogo da velha, dois hashtags, política de trocas.
E aqui embaixo eu vou colocar a nossa política de trocas funciona assim, assim, assim. Aí eu venho aqui e coloco um outro assunto. Ó, eu nem precisaria dar o Enter, tá? Mas só para ficar organizado para você depois, é interessante você dar um espaçamento. Aí aqui eu vou colocar nossos produtos. Aí aqui eu vou colocar, nossos produtos são tais, 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 o preço é tal, 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 posso colocar o que eu quiser aqui, tá? Então é assim que funciona o Markdown, mas você tem as outras duas opções também. Então se você fizer um CSV, cada linha vira um item, pergunta e resposta, tá? E se você colocar um texto, TXT, cada parágrafo vira um trecho. Então cada conteúdo que você quiser tratar separadamente tem que estar em um parágrafo individual. Por isso que o Markdown é tão importante, porque ele facilita visualmente para você identificar tudo isso. Então eu recomendo muito que você use Markdown, ok? Vai facilitar muito o match da pergunta que o cliente fez com o conteúdo da tua base de conhecimento, beleza? Por fim, mas não menos importante, a gente ainda vai voltar aqui para canais, que é só para você entender o último passo, depois você configura tudo. Aqui a gente também tem agora integrações, isso aqui era algo muito esperado pelos nossos clientes. Você pode integrar até 5, fazer até 5 integrações aqui dentro do Fale aí, tá? Como é que funcionam as integrações e quais são os exemplos de uso? Por exemplo, você pode criar uma integração para consulta de boletos, você pode criar uma integração para consulta de CNPJ, uma integração para consulta de CEP. Ou seja, você pode fazer várias integrações aqui nesse momento, até 5, tá? Mas se você precisar de mais, a gente também te passa os valores para que você possa fazer mais integrações. Então, vou clicar aqui em nova integração, ó. Ele vai abrir todo o formulário. Aqui você coloca o nome da integração, timeout, porque logicamente a tua integração pode falhar com o endpoint lá que você está chamando. Então, imagina que você tem lá uma consulta de boletos. Passou lá 10 mil milissegundos, aí ele não respondeu. Se você não coloca um timeout aqui, quanto menor esse timeout, logicamente melhor, mas não pode ser tão pequeno, tá? Para que o sistema não trave, tá? Se você coloca aqui 5 mil, 50 mil, ele vai ficar esperando por muito tempo, ok? Então, 10 mil é um tempo aceitável, beleza? Quando usar? Aqui é a instrução. Então, imagina que o teu cliente pediu uma segunda via de boleto. Ele já dá um exemplo aqui, ó. Use quando o cliente pedir segunda via de boleto. Peça o CPF antes de consultar. Ou seja, você está dando uma instrução específica de quando que ele deve usar isso. Aqui é o método, se é get ou post, tá? Tipo de resposta, tipo de resposta que a tua integração devolve, tá? Se é JSON, se é texto, se é um link, se é um arquivo, tá? Como que vai ser essa resposta recebida. A URL dessa consulta que você vai fazer, aqui é o endpoint da tua API, tá? Headers de autenticação, você pode ter vários headers aqui, aí você vai consultar isso lá no provedor da tua API, ele vai te passar que você tem que enviar o token no header, por exemplo, tá? Você tem que enviar tal descrição no header, e aí você vai colocando aqui de acordo com a tua necessidade, tá? Parâmetros que a IA fornece, tá? Você pode vir aqui adicionar um parâmetro. O que é isso? Por exemplo, CPF, tá? Veja que a gente deu uma instrução aqui em cima que ele deve pedir o CPF antes de consultar. Se eu não digo que ele vai enviar esse parâmetro aqui dentro da consulta, ele não sabe, tá? Então, quais são os parâmetros que a IA tem que fornecer para a tua API, tá? Então, imagina que é uma consulta de boletos. Pode ser CPF ou pode ser CNPJ. Então, você tem que cadastrar aqui CPF, CNPJ e uma descrição básica, tá? Esse parâmetro é obrigatório ou não? Você vai colocar aqui, tá? E aí você tem as possibilidades aqui de onde que esse parâmetro vai ser enviado. Lembrando, eu não estou passando detalhes aqui porque tudo isso depende da integração que você está usando. É o teu fornecedor da integração ou você mesmo que criou a integração que define isso, tá? Então você pode adicionar parâmetros aqui. E o outro é o mapeamento de resposta. Informe os campos do JSON que a IA deve receber, ou seja, onde que ele vai encontrar a resposta que você espera lá dentro da resposta que a tua API enviou, tá? Então vou vir aqui adicionar campo, e ele já está dando um exemplo, data, valor, quais são os campos que ele deve mapear lá? Data, valor, link, tá? E aí você vai colocar aqui, ó, valor da fatura, vai estar nesse campo aqui, valor. Você pode pedir lá para o teu fornecedor, te enviar um exemplo do JSON, e aí você vai ver
o mapeamento da resposta, cada campo é tratado separadamente. Então você vai trazer o campo aqui e o que é que a que ele se refere, ok? Salvou a integração, depois que você salvar, ele vai dar a opção, inclusive, de você testar antes para ver se a resposta vem válida, ok? Com base no que você preencheu aqui. E aí, validada a integração, está rodando, está ok, respondeu certinho, você já pode ficar tranquilo que ela vai funcionar, beleza? E aí, por fim, agora de verdade, por fim, você tem aqui os canais. Como é que funciona a Fale aí, diferente de alguns outros agentes de IA? Toda vez que você cria um novo agente, por padrão, você tem que ir lá no canal aberto e vincular a esse novo agente que você criou. No nosso caso aqui, não. Você vai conectar todos os seus canais abertos que você desejar, logicamente que a IA atenda, a um mesmo agente, que é o nosso agente Fale aí, tá? E aí é aqui dentro das configurações de canais que você vincula esse agente àquele canal, tá? Então lá dentro do canal aberto você vai vincular todos os canais que você quer que o agente atenda ao mesmo canal, tá? Ao mesmo agente, melhor dizendo. E é aqui que você diz: esse agente atende no canal de vendas, esse outro agente atende no canal de financeiro, esse outro agente atende no canal de suporte, ok? Então é assim que você vai fazer uso dos teus agentes, caso você tenha vários. Se você só tiver um, você vai vincular lá dentro do canal aberto e depois você vai vir aqui, selecionar um canal aberto, adicionar o canal, tá? Então é importantíssimo, que você pode ter vários, tá? O mesmo agente pode estar vinculado a mais de um canal, sem problemas. Mas você vai escolher o canal aberto e vai clicar em adicionar o canal. Se o canal não estiver aparecendo aqui, você não vinculou ainda, você só selecionou. Então, só selecionar aqui não adianta de nada. Seleciona o canal e clica em adicionar canal. Depois você pode vir aqui se quiser e excluir, tá? Terminou, mapeou todos os canais que você quer, clica aqui em salvar mapeamento de canais, ok? Salvou, beleza. E aqui você também tem outra função muito interessante que é o de lembrar histórico de conversas anteriores. E aí, para que serve isso? Imagina que teu cliente falou contigo ontem. Ele começou uma conversa, adiantou, falou, depois eu te retorno. Aí ele começou uma nova conversa hoje. Quando ele retorna, em via de regra, o agente não sabe do que é que ele falou anteriormente. Nesse caso aqui, se você habilitar o lembrar histórico de conversas anteriores, ele vai saber o que é que foi tratado naquela conversa anterior. Ele não vai ter histórico muito antigo, tá? É sempre na conversa anterior, beleza? Então, ativou esse mapeamento esse lembrete, essa lembrança de histórico de conversas anteriores, ele vai resgatar aquela informação do que foi tratado, base, logicamente não é tudo, é um resumo que é feito, ele vai saber do que é que foi tratado anteriormente para dar continuidade àquela conversa, beleza? Então é isso, pessoal, tratamos de todos os pontos aqui de configuração da nova versão do Fale aí, o agente de inteligência artificial da Fale Fácil. Espero que vocês possam fazer bom uso dela. Eu acredito que hoje é o agente de melhor custo-benefício dentro do marketplace do Bittrex. Ah, Hoje, na data da gravação desse vídeo, é o agente de melhor custo-benefício do marketplace do Bittrex 24, considerando as funções que nós entregamos aqui e o preço que é cobrado. Então, você pode simplesmente instalar a Fale aí dentro do marketplace lá do teu Bittrex 24, testar gratuitamente por 3 dias, aí funcionou da forma como você esperava, vai lá e ativa a tua conta, tá? Recomendo, logicamente, como são 3 dias, recomendo que você faça no momento em que você possa vir aqui e configurar o teu agente, tá? Do contrário, o vencimento vai passar e você não vai conseguir usufruir do teste, beleza? Qualquer dúvida, clica no link abaixo aqui, fala com a nossa equipe, eles vão te ajudar com a contratação ou com suporte, caso você precise. Maravilha? Um abraço, pessoal. Até logo.